Olá! Está começando mais uma edição do programa Sobre Humanas pelo canal da UERN-TV no YouTube. O Sobre Humanas é um projeto de extensão dos Departamentos de Filosofia e Ciências Sociais da UERN, campus de Mossoró, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, em parceria com a UERN-TV. Acesse youtube.com/UERN-TV para assistir às edições anteriores. O tema do programa de hoje é Cultura e Sociedade nos Coletivos Audiovisuais Mossoroenses. Murilo Santos é o nosso convidado de hoje. Ele é graduado em Comunicação Social e mestre em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A professora Carla Cristine irá conduzir a conversa. Carla é graduada em Ciências Sociais, mestre em Antropologia e doutora em Sociologia pela UFPB. Agora que as apresentações já foram feitas, podemos dar início ao debate. Olá, sejam bem-vindos a mais um Sobre Humanas. E no programa de hoje nós temos a visita de Murilo Santos, aluno egresso do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, que defendeu a dissertação sobre cultura e sociedade nos coletivos digitais, nas produtoras, de Mossoró. Então, Murilo, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença. E, inicialmente, queria pedir que você falasse um pouco para a gente como foi a escolha desse tema, E como a tua história também junto a esse tema. Sim. Primeiro agradecer, o convite, e a história do tema, ele se entrelaça muito com a minha história, Eu faço parte, também sou egresso do curso de comunicação da UERN, formado em publicidade, e esse desejo de estudar cinema, ele veio desde a época que eu estudava na UERN. E dentre isso, eu já participava desses coletivos. Um desses que a gente estudou é um que eu participo. Então, o tema, de maneira geral, ele busca, o problema de pesquisa, ele busca compreender os coletivos audiovisuais na era digital, com foco aqui em Mossoró, Porque nós temos, em cada recorte que a gente vai dar, a gente vai ter uma realidade diferente. Se a gente der um recorte do mesmo problema em uma capital, vai ser diferente do interior do estado. Então, a ideia geral é compreender como os coletivos eles se adaptaram e eles se modificaram e cresceram dentro de uma perspectiva do cinema digital, do qual a gente está adentrando cada vez mais. Então, você poderia falar um pouco mais dos coletivos que você estudou, Murilo? Uhum. Dentro da pesquisa, e para falar da pesquisa, eu acho que até como o Gabriel, quando ele veio aqui, ele falou, a gente não pode deixar de lado onde a nossa turma esteve inserida, que foi no meio da pandemia, Nós fomos a turma que ingressou no mês da pandemia, e isso mudou totalmente boa parte dos projetos, e o meu não poderia ser diferente, Nós tínhamos uma perspectiva de aloco, de conversar com as pessoas, e acabou que isso não aconteceu, E o nosso trabalho, a minha pesquisa, ele foi quase inteiramente bibliográfica, com salvo engano de algumas entrevistas, via digital. Os coletivos, quando a gente começou a estudar, ele tinha muito a questão histórica ligada ao teatro, Então nós temos registros de coletivos teatrais que também faziam cinema, através de curta-metragens e documentários desde 2004. Então nós estamos falando de quase 20 anos de produção audiovisual que não seja TV dentro da cidade de Mossoró. É algo que ficou meio que perdido no tempo, por muito tempo, por uma quantidade de tempo grande, porque a gente não só não acessava, como também não estudava.
E nós temos o pessoal do Tarará, que é esse coletivo, nós temos vários outros coletivos que vão se desenvolvendo na cidade paulatinamente. Mas, dentre esses vários anos, nós temos o Mossoró Audiovisual, que é um festival, né? uma proposta de festival e de ensino do cinema dentro da cidade, que ocorreu em média de 2010 a 2012, então nós temos mais 10 anos atrás. Nós temos também a Jean Cucho, que foi aqui, e algo interessante dentro disso tudo, né, dentro da pesquisa, é que a gente conseguiu ver a atuação da UERN de uma forma concisa nessa produção. Então, quando a gente estava estudando, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu estava vendo que, tirando uns ou outros que não eram ou não foram da UERN naqueles momentos, nesse recorte de tempo, a grande maioria são pessoas de atuação na UERN como servidores, como professores, como alunos, como técnicos e sobretudo no curso de comunicação social, né, do qual a gente faz parte, e como isso estava sendo feito dentro e fora da universidade. Dentre esses coletivos que a gente teve, a gente fez o recorte de 2. E o porquê os 2, né? Porque nós vimos a quantidade de produção dentro desse tempo. Então, dos que ainda estavam sendo atuados, tinham atuação na cidade, nós percebemos 2 coletivos, que é a Buraco Filmes, que antes se chamava TV Buraco, e a Promission Pictures, que é do qual eu faço parte. Dentre esses coletivos, esses 2 têm uma produção continuada e ainda estão em ação. Desses outros que a gente traz, dá só uma pincelada na dissertação, nós temos produções que foram momentâneas. Então, tem alguns que teve a produção naquele local de tempo, então 2013, 2014, talvez venha ter uma nova produção agora em 2023. E dentro disso, nós fizemos esse recorte do corpus. 2 coletivos do qual tem uma produção continuada e tem um número suficiente de produções para que a gente conseguisse analisar. E dentro dessa análise, nós percebemos a atuação do cinema digital, né? Saindo do cinema analógico, do qual, desses primeiros filmes de 2004, que usava, assim, a película ainda, da qual era muito cara, para o cinema digital hoje, através até mesmo de celulares. Então, esses coletivos eles foram analisados dessa forma. O local onde eles estavam, a cidade da qual propunha um curso de comunicação, também. Essa formação mínima não seria em cinema, mas seria em comunicação. E como as técnicas e até mesmo a falta de equipamentos contribuiu com as novas ideias e as novas formas de se fazer cinema na cidade. Bom, então pelo que me parece, o cinema digital, ele parte de um pressuposto de uma democratização do cinema, né? E aí, como você diz, foi surgindo como uma espécie de criatividade, né, de alternativa. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Quais são os desafios de fazer o cinema digital, mas quais são também os benefícios desse cinema? Que alcances ele pode ter? Uhum. Nós temos 2 cenários, né, dos 2 coletivos que a gente estudou em principal. Nós temos um cenário do qual um grupo de amigos, que é da Buraco Filmes, eles já faziam cinema, já faziam audiovisual antes da UERN, né? Antes dele adentrarem a UERN. Quando eles adentram a UERN, eles têm uma segunda fase do coletivo. Então, eles saem da TV Buraco para Buraco Filmes. E como a gente percebe isso? Através dos filmes, né? Então, o digital, ele vem não só para possibilitar que novos produtores que não têm recurso algum, nem de verba governamental, nem privada mesmo, de empresas privadas, consigam fazer aquilo que eles conseguem ver
em séries, em filmes. E foi assim com a Buraco Filmes, né? Antes de 2013, em meados de 2012, 2013, eles já produziam séries para a internet. Então a ideia era de produzir o que eles já assistiam. E eles falavam com o público jovem. E dentro disso, eles conseguiram fazer com que o público respondesse a isso, através de views na época, da qual a gente está falando em 2013, que foi basicamente quando eu entrei e quando uma das integrantes da TV Buraco também entrou no curso de comunicação social. E a gente vê como estava sendo absorvido pela população local. Né? Claro que com o YouTube vai para outros cantos, com as possibilidades que o cinema digital traz. A gente faz para a internet, sobretudo, porque a gente entende que a internet pode potencializar as produções daqui. Já a Promission Pictures, ela surgiu dentro do curso de comunicação social. Então, quando a gente já tinha projetos para lançar dentro de congressos como o Intercom, como também outros meios de produção dentro mesmo da grade de comunicação social, nós pensávamos como é que a gente pode mostrar algo de forma diferente. Então, quando surgiu o primeiro documentário, a gente já surge com um projeto grande, porque a gente se propõe a usar do que a gente tem ali, que seria o quê? Hoje a gente entende isso daqui como o RNTV, mas na nossa época nós tínhamos o laboratório específico do DECOM. E a gente usou o que estava disponível dentro da faculdade. A gente usou o gravador simples que estava disponível, a gente usou câmera emprestada e a gente fez dentro daquilo ali o documentário. Falando sobre o Amantino Câmara, né, que é algo comum a todos nós moçoroenses, que é o abrigo, o Instituto de Idosos aqui de Mossoró. E dentro disso a gente possibilita que nós consigamos ver algo diferente através de possibilidades que estão à nossa volta. Não era apenas esperar pelo um grande equipamento, do qual Mossoró ainda não tem, em 2023, mas também usar o que a gente tem hoje para potencializar esse cinema digital. E ele possibilita o escoamento de ideias. Ele possibilita que pequenos produtores sem recursos possam também fazer cinema. Não é apenas quem tem um recurso altíssimo, não é apenas quem ganha editais de milhões, mas quem tem o mínimo consegue fazer, através da criatividade, algo grande também, né? Então, esses dois coletivos, eles conseguem dessa forma, né? Projetar dentro de suas próprias casas, de suas próprias salas de aula, aquilo que grandes estúdios também conseguem com grandes estruturas, né? E dentre esses, né, o que isso possibilitou? Em 2014, nós temos a Buraco Filmes lançando o primeiro filme no cinema moçoroense. E em 2021, a Promission faz a mesma coisa e lança o primeiro filme da Promission no cinema, na tela do cinema. Não é apenas o cinema digital para a internet, mas usando a plataforma principal, cinema, que é a tela de cinema, como propagador de ideias. Então vamos pausar um pouco, chamar para o intervalo e retornamos em breve, continuando aqui a nossa conversa com Murilo. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN-TV. Estamos de volta e agora eu gostaria de perguntar para Murilo, né? Como é que ele realizou essa pesquisa, né? Porque é preciso uma sistematização de um projeto, né? Ele já conhecia
as produtoras, conhecia mais ou menos, né, o seu cenário de atuação, mas como é que você transformou isso numa pesquisa, Murilo? Nós tínhamos, como eu falei, esses dois, dentro do corpus, esses dois principais coletivos. E a gente trabalhou com o estudo de casos múltiplos, né, nesse sentido. E a gente utilizou a bibliografia, da qual era tanto da comunicação quanto especificamente do cinema, para embasar essa pesquisa, né? A gente fez 4 entrevistas, mas o principal estava dentro da análise das obras e como elas se propunham a fazer, né? O estudo e a história dos coletivos em Mossoró, através também de recortes de revistas, jornais da época, através de entrevistas no sentido de vídeo também, que tivemos das TVs locais, mas foi um grande recorte do qual nós conseguimos fazer um parâmetro geral desses últimos 10 a 12 anos de cinema em Mossoró. E a partir desse levantamento que você fez, você poderia falar mais para a gente sobre as obras produzidas por esses coletivos, né? Quais os resultados desse trabalho? Primeiramente da Buraco, né, da Buraco Filmes, nós temos obras que iniciam-se com uma veia humorística, né, e eles tinham 2 plataformas, né, a primeira que seria a TV local e a segunda que seria a internet. Então, as obras já eram planejadas para isso. Dentre eles têm um canal TV Buraco até hoje com essas obras disponíveis. Quando eles passam para uma segunda fase, vamos dizer assim, começa a fase dos seriados. Então, há um seriado chamado O Segredo, que tem 1ª e 2ª temporada, do qual era projetado especificamente para a internet, ou também a plataforma da TV local. Mas o âmbito da internet ele já vem muito forte, né? Tanto de séries da época, como também de tecnicamente como eles faziam a produção. Então nós temos O Segredo, que é uma série proveniente da Buraco Filmes, quando eles passam agora, quando vira essa chave e se transforma em Buraco Filmes, de fato, com o filme O Mundo de Ana. Quando o Mundo de Ana surge, né, eles mudam não só a mentalidade da produtora, mas a nova fase da produtora. E quando ele é lançado em Mossoró, ele dá um vislumbre de que Mossoró está fazendo cinema. Não é apenas vídeos para a internet, mas está fazendo de fato cinema. E fazendo isso, o Mundo de Ana, ele dá uma cara nova à produtora e diz qual é a identidade dessa produtora para a cidade. Depois do Mundo de Ana, nós temos Era Uma Vez Lalo, que é o 2º filme lançado também no cinema local, numa sala de cinema e posteriormente na internet. Nós temos da Buraco Filmes também novos curtas-metragens que vão para festivais, e nós temos uma nova seriado para a internet, que é o Estações, e tem 1ª e 2ª temporada também, voltada para um público específico, mas que tem uma abrangência geral por estar na internet. Antes disso, né, paralelo a isso, com esses lançamentos, nós temos a Promission Pictures, né, como eu comentei anteriormente. Nós temos o lançamento inicial de um documentário, né, que fala sobre o Amantino Câmara, e depois nós caminhamos fazendo outros tipos e outros formatos, né, que é justamente nós, enquanto estudantes de comunicação social, nós temos a possibilidade de brincar com essa questão desses formatos. E dentre isso, documentário, depois curta-metragem, depois videoclipes, depois outro documentário grande, né? Nós temos o Lembranças, nós temos o Casa de Vô, nós temos o Projeto Pro, que é de videoclipes, nós temos Pequeninos, que é outro documentário, um documentário já em longa-metragem, né? Porque ele tem 1h20 de duração.
nós temos, e fica nisso, curtas e documentários, até surgir em 2021, que na verdade ele é publicado em 2021, né? Ele é lançado em 2021, mas que tem uma história desde 2015. Então, de quando a gente estudava em comunicação até pós sermos formados em publicidade, jornalismo, o filme Corpo, que é o filme do qual a Promission Pictures lança no cinema de igual modo, né? Nas salas de cinema, e ainda não está disponível na internet, mas é um filme do qual ele aborda também a cidade de Mossoró. A diferença dos dois é a questão da identidade dos dois coletivos, né? Nós percebemos que a Buraco Filmes, ela tem um viés em suas produções, principalmente produções ficcionais, de fantasia. Os dois filmes lançados, os dois longa-metragens lançados, aborda essa temática. E tem um viés forte em alguns deles com o nicho teatral, né? E puxa essa cultura local do teatro para suas produções. Que isso enriquece toda a obra e traz uma veia diferente e identitária para o coletivo, né? Já a Promission Pictures trabalha com algo mais da realidade local. Então, como uma realidade ficcionada, né? Então, o filme Corpo é ambientado em Mossoró e passa pessoas de Mossoró e tem uma temática como o drama. Também o Era Uma Vez Lalo, também o Mundo de Ana tem a temática drama, mas é interessante como coletivos de pessoas relativamente próximas dentro de uma cidade do interior do estado podem ser extremamente diferentes, porque as propostas são diferentes e os recursos praticamente são nulos. Então é aquela ideia inicial de eu não tenho, mas como é que eu vou criar em cima do que eu não tenho? Era muito o que eles faziam no início do cinema, né? A gente vê Godard, a gente vê o próprio Chaplin, a gente vê vários produtores de cinemas e criadores de cinema fazendo isso, né? Como a gente vai estar modificando a ideia de cinema. Eles modificaram através da montagem, através do ângulo, através da iluminação, do som. E o que a gente tem dentro disso tudo é essa ideia de fazer algo diferente. Os filmes eles têm esse catálogo todo de filmes que estão disponíveis. Como você poderia, então, demarcar para a gente a importância desses dois coletivos na cidade de Mossoró e hoje, assim, a sua atuação, né? Como se dá hoje após essas produções todas? Uhum. Eu acho que a importância maior desses dois coletivos é mostrar para além de Mossoró, claro, inicialmente para os moçoroenses, mas para além de Mossoró, que Mossoró há uma produção de cinema. Quando a gente fala que há uma produção de cinema, então há necessidade de vir recursos financeiros de cinema para Mossoró, porque não é apenas algo pontual, mas algo continuado. Então eu posso mostrar não só o portfólio, mas uma história, como a gente falou no projeto Mossoró a Cinema. Então dentro disso a gente consegue mostrar e puxar os olhos de pessoas para cá dentro de Mossoró, né? E a minha atuação atual dentro disso, eu sou tanto roteirista quanto diretor da Promission, e temos outras pessoas trabalhando nisso também, e nós trabalhamos de forma híbrida, como em boa parte do Brasil acontece, né? Então nós produzimos comercialmente, no sentido de publicidade institucional, mas também não deixamos o viés que é o viés principal e inicial, que é do cinema, com produções específicas para o cinema. Então, como o público, de uma maneira geral, pode ter acesso a essas produções e como pode interagir também? Tanto a Promission quanto a Buraco Filmes tem Instagram e tem YouTube. As obras, principalmente as obras analisadas no trabalho, elas estão no YouTube.
né? Então estão disponíveis para todo mundo, né? Das obras analisadas e outras que não foram analisadas em fundo, elas estão no YouTube disponibilizadas para qualquer pessoa do mundo. Então, jogar no YouTube mesmo, Buraco Filmes e Promissum Pictures, vocês vão ter lá todos os vídeos de pelo menos 10 a 12 anos disponíveis, né? Muitas vezes a gente não tem esse acesso, como alguns casos pontuais, por causa de festivais, mas a grande maioria está disponível no YouTube. Como você diria, então, que seria a grande marca, se você pudesse sintetizar, a grande marca dessas produções, né, das duas produtoras, para a cidade de Mossoró ou até mesmo na sua produção? Eu creio que fazer o comparativo do que as duas produtoras produzem para o que foi produzido é entender essa fase do novo cinema, né? Do cinema digital ou do cinema digitalizado, né? Do uso das plataformas digitais, entender a plataforma digital como não apenas local de escoamento de produção, mas sim de produção voltada para isso, em detrimento de uma plataforma antes, né, de uma plataforma analógica, da qual era muito cara e que de fato era impossível ser praticada por estudantes, né? Então eu acho que o principal ponto e foco dentro da cidade desses dois coletivos, em comparação à história, é entender o cinema digital como uma forma real. Está acontecendo. Então, Murilo, muito obrigada pela sua participação. Agradecemos e também pedimos às pessoas que assistam, que estão ouvindo a entrevista, que também vá lá na plataforma das produtoras, que conheçam e que assistam, né, esse trabalho que foi tão dedicadamente pesquisado por Murilo. Parabéns, muito obrigada. Obrigado, eu agradeço. E chegamos ao final de mais um programa sobre humanas. Obrigada ao nosso convidado e também a você que nos acompanhou de casa através do canal da UERN TV no YouTube. Lembrando que o Sobre Humanas fica disponível no nosso canal do YouTube. Sigam também o nosso Instagram, @UERNTV. Nós estaremos de volta em breve com mais uma edição do programa Sobre Humanas. Até lá!